Olá pessoal, muito boa noite, boa noite. Hoje a gente está aqui começando nosso projeto de fazer lives às quintas-feiras. Eu vou fazer sempre às quintas e o Galante vai fazer às segundas-feiras, tá? E aí o Galante vai trazer um conteúdo mais específico, onde ele vai abordar um tema bem específico e eu vou falar sobre o RAI, sobre a hipnose, a fim de difundir mais a base da hipnose e também sobre o RAI, que é o treinamento vivencial que nós temos. Enquanto isso o pessoal vai chegando, Maria da Glória Eulálio, tudo bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aqui a gente está próximo do telefone, espero que a imagem também esteja boa. Qualquer coisa vocês vão me dando feedback aí e a gente vai vendo o que dá para fazer, tá? Vamos lá, tá indo, tá divulgando o pessoal. Então, pessoal, Felipe Moreira, fala meu amigo, tudo bom? Gi, quanto tempo, Gi? A gente precisa voltar aí para tomar aquele café. Daniel Drummond, não reconheço aqui de imediato. Grande mestre Galante, um abraço. Tudo bom, meu amigo? Tudo na paz? Então, vamos lá. A nossa intenção aqui é fazer uma live de até 30 minutos, tá? Não nos delongar muito tempo. E, para quem me conhece, eu sou Rodney Sena, eu sou hipnoterapeuta e também sou um dos organizadores do RAI, o Hipnose de Alto Impacto. O curso de hipnose que é bem vivencial e tem aí impactado muitas pessoas por todo o Brasil e daqui a 2 ou 3 semanas está ultrapassando as fronteiras do Brasil e estamos indo para o Paraguai no segundo semestre. Aliás, a gente já está no segundo semestre, né? Final de outubro, novembro, a nossa perspectiva é Alemanha, Espanha e Portugal. E aí a gente está negociando, né? E aí a WR está aí nessa pegada aí junto com o Instituto Eurotraining para poder levar esse conhecimento, levar essa técnica que tem ajudado muitas pessoas no Brasil e levar para fora, né? Essa é a ideia. Então, o propósito dessa live é exatamente isso. Levar abrir um pouco desse caminho para outras pessoas, abrir o que é hipnose de uma forma simples, direta e que as pessoas possam entender. Uma das definições de hipnose que inclusive vem do nome hipnos, né, do inicial hipnos, que é um estado semelhante ao sono, onde a pessoa induzida, né, pelo profissional, ela entra num estado de transe e ela fica mais sensível a sugestões. É assim que funciona a hipnose. É claro que existem alguns tipos de hipnose e existem alguns meios de você trabalhar com a hipnose, como por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham com a hipnose de palco. A gente não é contra, a gente só não pratica, mas a gente entende que é um uso adequado da ferramenta, dessa técnica cientificamente comprovada, tá ok? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que existe, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, existe uma pós-graduação em hipnose. Ou seja, além dos cursos de formação, você pode fazer uma formação acadêmica para quem o deseja, assim como eu estou fazendo. E você pode aprimorar ainda mais aquilo que você aprende nos cursos de formação, tá ok? Cursos de formação como o próprio RAI, que é de um final de semana e a gente sempre fornece a garantia permanente. A pessoa pode refazer quantas vezes quiser em qualquer lugar que o RAI esteja acontecendo. E aí vamos lá falar algumas perguntas. Rogério Reis, meu amigo, tudo bom? Ricardo Teixeira, Zefa, o pessoal está entrando aí, a gente vai interagindo. Tem uma pergunta, é a seguinte: a hipnose é considerado sono?
Essa definição ela é muito antiga, né? Até porque não se tinha esse conhecimento nessa tecnologia para entender que a pessoa em transe, a pessoa hipnotizada, ela não está dormindo, ela está num estágio cerebral entre o sono e o estado de vigília. Ela passa de ondas beta para ondas alfa, ou seja, é como se ela diminuísse um pouco a sua frequência cerebral, tá? Ela diminuísse um pouco a agitação, onde ela começa a determinar um foco e aonde ela vai conseguir se concentrar muito mais, né? É por isso que com a hipnoterapia se consegue alcançar resultados muito bons, porque nesse momento, quando a pessoa está em transe, alguns casos tem hipermnésia, por exemplo, que a pessoa consegue aumentar muito a sua capacidade de recordação, de memória. E aí a gente pode utilizar isso para resgatar lembranças, resgatar origem de determinados problemas e ajudar a pessoa a se livrar desses problemas. Tá ok? Uma outra coisa, é muito comum, a gente tem até no mercado a palavra assim, bem dormido, bem dormido, bem dormido. E são palavras, né, que ficaram assim como chavões da área de hipnose, mas a gente sabe que a pessoa não está dormindo. Mas quando a gente fala para a pessoa durma, na verdade fica subentendido que ela precisa acessar um estado de relaxamento mais profundo possível, que não chega a ser o sono, certo? É um estágio aproximado. Porém, ela está no estado de atenção máxima, diferentemente de quando você está dormindo. Quando você está dormindo, você não tem consciência do que está acontecendo. É claro que estudos dizem que durante ali um período, quando você entra na questão do sono, quando você começa a dormir, você está ainda muito ativo. Seu cérebro ainda está muito ativo, é como se fosse um processo para a hipnose. Por isso que alguns profissionais, alguns cientistas dizem que todo mundo passa pela hipnose antes de dormir. Seria como se fosse um estágio, uma mudança do estado de vigília para o estado de sono. Então todos passariam por esse estado. Inclusive, para crianças, recomenda-se que se façam sugestões assim que ela pega no sono. É uma forma mais fácil de lidar com crianças, em virtude até da própria agitação. Próxima pergunta. Na hipnose, eu perco a consciência? Não. Talvez essa seja uma das perguntas mais feitas. Até por questão de medo mesmo. Eu vou ficar inconsciente? Eu vou lembrar do que aconteceu? Eu vou lembrar do que eu falei para você? Sim, o tempo todo você está consciente. Inclusive, uma das definições da hipnose é de que a hipnose seria um estado alterado de consciência. Ou como o Galante utiliza, um estado dissociado de consciência. E isso ajuda a explicar para as pessoas que ela está consciente, porém ela se permitiu estar num estado dissociado, onde ela vai, vamos dizer assim, ela vai desescolher todas as opções de pensamentos que ela tem à sua volta para focar em um determinado assunto, um determinado pensamento, onde ela vai abrir mão de outros pensamentos e focar. Porque uma outra definição para a hipnose é exatamente o hiperfoco, onde você abre mão do que está, vamos simbolizar assim, abre mão do que está em volta para um determinado ponto. Isso é hipnose. Inclusive, é por isso que todos nós somos hipnotizados durante o dia. O tempo todo nós passamos por hipnose. Por exemplo, quando você está vendo um filme e alguém te chama 2, 3 vezes e você não ouve, não é porque você está fazendo ouvido de mercador. Na verdade, você está hipnotizado, ou seja, você está com a sua atenção total naquele filme, naquele livro, enfim, em qualquer coisa que esteja tomando a sua total atenção. A outra pergunta a hipnose é considerada uma técnica esotérica? Não, gente.
a hipnose não tem nada a ver com esoterismo. A hipnose é uma ciência, tá? Comprovada através de exames, através de estudos. A hipnose é um estado científico, tá? Comprovado inclusive por exames laboratoriais, como por exemplo o eletroencefalograma. Você consegue identificar ondas e frequências que só acontecem quando a pessoa está em transe, que é diferente do estado de vigília, tá? Porém, ela está consciente. Então, não tem nada a ver com esoterismo, apesar de muitas pessoas entenderem dessa forma, enfim. Inclusive, uma coisa interessante lá na pós que aconteceu, que algumas pessoas trabalham com terapias alternativas e durante as aulas a pessoa fala, caramba, eu sempre fiz hipnose e não sabia. Por quê? Na verdade, ela tinha um outro nome, porém, cientificamente, a gente está falando de hipnose, que é o que se pode comprovar. Oi, Mara, tudo bom? Um abraço, minha querida. Margarida. Então, é um estado comprovado cientificamente e não é falácia. Então, não tem nada a ver com esoterismo, tá ok? Uma pergunta que a gente recebe muito é: a quem se destina o RAI, o hipnose de alto impacto? Bem, o RAI é destinado a todas as pessoas, mas as pessoas que mais nos procuram são profissionais dentistas, médicos, psicólogos. Hoje a gente tem no nosso hall de alunos militares, que se você for olhar friamente, mas não tem nada a ver. Mas nós temos vários militares, que inclusive da ativa, que participam dos nossos cursos. Então, o RAI ele é muito amplo e, por exemplo, a gente sempre passa uma base de PNL. A gente não simplesmente joga conteúdo nas pessoas e depois as pessoas saem de lá sem saber o que fazer. Então, assim, apesar do pouco tempo, é um curso de um final de semana. Professores como a Gretel, que está aí nos assistindo, isso aí, Gretel. Professores, a Gretel é professora lá em São Pedro da Aldeia, onde nós já fizemos 2 turmas e estamos voltando no dia 22 e 23 de julho, tá? Depois eu vou passar a agenda, tá? Um abraço, obrigado, Mara. E assim, a gente tem muitos profissionais que têm participado do nosso curso e vem utilizando para várias áreas, como por exemplo o pessoal de vendas. E aí a gente fala da linguagem hipnótica, onde a pessoa começa a utilizar uma linguagem mais acessível e mais persuasiva, vamos dizer assim, através de técnicas, tá ok? Qual o propósito da hipnose? Bem, a hipnose, como técnica cientificamente comprovada, ela pode, por exemplo, na parte terapêutica, ajudar muitas pessoas através de vícios, compulsões, fobias. Eu postei esses dias o vídeo que a gente fez na última turma em São Pedro da Aldeia, com a Verônica. Ela não está nos assistindo hoje, mas na segunda-feira ela estava. Ela tinha pavor de agulha, e a doutora Helenira, que estava fazendo um curso conosco, perguntou se ela poderia vir, né, a Verônica vir, para poder o Galante fazer o processo com ela e ajudá-la. Pois bem, a gente liberou, ela veio 4 horas de viagem de Campos dos Goitacazes para São Pedro da Aldeia, uma viagem um tanto quanto longa, enfim. Ao final do processo, ela estava pegando na agulha, inclusive levou uma de recordação para casa, foi espetada uma agulha sutilmente na sua mão e ela olhou, viu aquilo ali e não entrou em pânico, pelo contrário, ficou de boa. E então a hipnoterapia pode ajudar muitas pessoas, como por exemplo o implante do balão gástrico. Talvez do nosso meio, um dos casos mais emblemáticos seja a Gislaine, que está nos assistindo aí. Quem quiser depois vai lá no perfil dela, dá uma olhada, para vocês verem a diferença que aconteceu com ela. E ela fez o processo com o Marcelo Galante, tá? Que é o nosso mestre. E assim, pode ajudar as pessoas de várias e várias formas. Uma coisa que o pessoal tem usado bastante, inclusive um aluno nosso, ele não está aqui na sala,
então não vou nem mencionar o nome, mas ele é cirurgião dentista. Ele tem feito procedimentos utilizando a hipnose para anestesiar seus pacientes e tem tido muito sucesso. Tem pessoas que utilizam para fazer tatuagem, enfim. Existe uma gama muito grande de ganhos, né, e de possibilidades de uso da hipnose. E aí a questão é, você precisa estudar para poder obter ferramentas. O Galante na segunda-feira falou da caixa de ferramentas, onde é fornecido um conjunto de ferramentas práticas para que você possa aplicar nos seus pacientes, nos seus clientes e que você possa obter o melhor ganho possível. Tá? E assim você poder ajudar cada vez mais pessoas. Talvez pessoas que tenham traumas no passado. Oi, Vivian, tudo bom? Manda um abraço para o Ricardo, para o Daniel. Então, pessoas que às vezes têm traumas no passado e que não conseguem ficam amarradas em algumas partes das suas vidas, mas não entendem o porquê disso. Né? Em outro vídeo a gente pode até explicar um pouco melhor sobre isso. Mas aí a gente vai utilizar uma ferramenta, a regressão. Graciana, tudo bom? Você vai usar a ferramenta da regressão e as pessoas criam um mito enorme sobre a regressão. Enfim, eu fazer... Como foi aquela... Calma aí, o Galante está fazendo uma pergunta. Como foi aquela sua experiência de relaxamento na turma da faculdade? Ah, tá. Daqui a pouco eu falo. E aí eu falo sobre regressão, que as pessoas criam um mito enorme sobre a regressão como se fosse coisa do outro mundo. E a pergunta é, o que você almoçou ontem? O que você tomou de café da manhã? O que você jantou? Você pensou? Lembrou? Pois bem, você regrediu no tempo em pelo menos 24 horas para poder obter essa informação. Agora imagina quando você tem traumas lá no passado e você no estado de hipermnésia, você consegue alcançar essa informação, você consegue alcançar a gênese de determinado problema e isso ser ressignificado e não te causar mais transtornos nos dias de hoje. Isso é uma grande possibilidade. Eu acho que o Galante está falando a respeito lá na pós. Não sei se foi essa. Bom, daqui a pouco eu lembro. Uma outra pergunta é, todos são hipnotizáveis? De imediato a gente diz sim. É claro que uns têm mais suscetibilidades do que outros. Porém, de um modo geral, todos são hipnotizáveis. E aí a pergunta você já viu um filme, ficou vendo um filme e se perdeu no tempo? Você já esteve fazendo alguma atividade quando você olhou, caramba, que horas tem? Caramba, já passou, a hora voou, o tempo voou. Isso é um estado hipnótico. Por mais que as pessoas às vezes não reconheçam, isso é um estado hipnótico. Por exemplo, um exemplo simples. As pessoas que estão me assistindo agora, elas pararam de determinada atividade para poder assistir essa live. Essas pessoas que estão assistindo e se focando em assistir, essas pessoas estão hipnotizadas. Sim, elas estão focadas em assistir o conteúdo que está sendo passado aqui. Simples assim. Isso é hipnose. Então, de uma forma ou de outra, todas as pessoas são hipnotizáveis. Tá? É claro que, em alguns casos, acaba sendo mais complicado, como, por exemplo, pessoas com distúrbio mental, pessoas drogadas, embriagadas. E aí, assim, a capacidade que essas pessoas têm de se concentrar em algo é muito reduzida. Então, a possibilidade de elas serem hipnotizadas acaba reduzindo também. Mas talvez não estejam sendo hipnotizadas exatamente pelo fato de estarem alteradas. Tá? Mas no estado comum, todos nós somos hipnotizáveis, sempre. Tá ok? Eu não sei se é esse caso. A Paulina falando que precisa ser aprender a hipnotizar os alunos.
Na pós, foi feita uma experiência, eu participei, onde a professora fez fez um processo comigo e onde as minhas mãos queimavam. Claro, de acordo com a indução dela, as minhas mãos queimavam muito, e aquilo foi, depois ela transformou aquilo em uma energia e foi para o corpo todo, e a gente saiu dali mais fortalecido e com os pensamentos mais voltados para a vitória, para a energia, sabe? Onde você consegue entrar num estado de força, um estado de vitalidade, tá ok? Eu acredito que pelo tempo, nós estamos aí com 20 e poucos minutos, a ideia como eu falei, é não ultrapassar dos 30, então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Essa foi a primeira live que a gente fez nesse formato, a ideia é fazer uma a cada semana ou a cada 15 dias, onde a gente vai trazer aí conteúdos relevantes que possam ajudar as pessoas, e que a gente possa levar mais e mais essa técnica, tá? Eu deixei lá na descrição do evento um link para quem quiser conhecer mais o livro Hipnose, Aplicações Práticas, no qual eu sou um dos escritores, tá? A obra foi lançada tem 2 semanas. Quem quiser fique à vontade para adquirir, enfim. Tá no preço promocional e você vai me ajudar e vai ajudar a difundir o conhecimento sobre a hipnose, tá ok? Queria deixar para vocês basicamente a nossa agenda aí para os próximos dias, tá? Dia 10 e 11 vai ter o RAI em São Bernardo do Campo, lá em parceria com a Clínica Psique. No dia 18 e 19 Paraguai, tá? A gente aí ultrapassando as fronteiras do Brasil e indo para o Paraguai. Voltamos. Dia 15 de julho tem Conexão em Limeira. 22 e 23 de julho, São Pedro da Aldeia. 24 de junho agora, em Araxá, Conexão. 29 e 30 tem RAI, 29 e 30 de julho tem RAI em Porto Alegre. Dia 12/8, Conexão no Rio de Janeiro. Dia 19/8 nós temos a nova turma do Awake. E essa é a nossa agenda, né? A gente está passando aí para poder divulgar. O RAI é um treinamento vivencial de alto impacto, bem diferente dos outros formatos que tem aí, talvez por isso esteja se destacando tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, em outros lugares do Brasil, e agora, daqui a 2 semanas, nós estamos no Paraguai, eu acho que é Assunção, não lembro a cidade ao certo, mas em Paraguai, tá? E aí a nossa ideia é levar isso para mais pessoas e mais, com um custo acessível, um custo justo, e que as pessoas possam aprender mais e mais. Desde já eu agradeço a sua presença, eu peço que vocês na segunda-feira estejam conosco no perfil do Marcelo Galante, onde ele vai abordar mais um tema específico, na segunda-feira com o Galante e na quinta comigo. Um beijo, Tati! Então, gente, muito obrigado. Hoje foi meio corrido, foi a primeira, eu fiquei um pouco nervoso, mas deu para passar o conteúdo. Na próxima semana a gente volta com mais conteúdo para vocês. Fiquem na paz, um abraço, tchau, tchau.